É um ídolo para mim, não tenho nenhum problema em dizer, todos sabem disso. Eu aprendi que... Gabi, vocês vão chegar lá, viu, João? As madeixas, os cabelos brancos, te dão uma tranquilidade, uma serenidade e uma disposição em não guardar elogios sinceros, que ajuda por demais. Ajuda a reconhecer o que o outro faz por você, reconhecer o quanto o outro te inspira. E o Paulo é um desses. Tá pronto aí o Paulo? Ô Paulo, ao longo da semana, desde que quando a gente combinou a tua vinda por aqui, eu disse que quando eu falo do Paulo Figueiredo, eu olho para cima. A gente está carente, Paulo, de pessoas que nos dão essa oportunidade. Nós tínhamos no judiciário, no legislativo, no executivo, ao longo da nossa adolescência, infância, adolescência, pessoas que quando nós ouvíamos falar, nós olhávamos para cima. Só que nós estamos cada vez mais carentes destes que nos inspiram, que nos trazem para a realidade de uma forma clara, de uma forma tão lúcida. E eu não tenho nenhum problema em dizer isso, Paulo. Eu olho para cima quando olho para você e quero te agradecer pela confiança e pela chance de te ouvir aqui, Paulo. Eu nem mereço essas palavras tão gentis, Pitoli. Eu Merece, aqui sim. olho para vocês com enorme admiração. Você teve a postura corajosa que eu prego que as pessoas tenham o tempo inteiro. Eu acredito que a virtude, ela é contagiante. E o gesto que vocês tiveram aqui na Rádio Auriverde de enfrentar a pressão para fazer o que acham que é certo, é exatamente o que está faltando no Brasil. Quando você olha para cima e me vê, é só porque você está vendo a parte boa, a parte do Cristo que habita em mim, porque o resto é uma porcaria. Então é que você não vê, mas o resto é uma porcaria. Então, na verdade, toda a glória pertence mesmo ao Senhor e é só isso. O resto a gente vai fazendo o que a gente acha que é a nossa obrigação como virtude, e eu acho que isso tem contaminado positivamente o Brasil. Eu tenho visto uma mudança de postura e de mentalidade no brasileiro muito positiva nesse último ano, né? Claro, nesses últimos 10 anos o brasileiro melhorou muito, mas houve um processo de amadurecimento nesse último ano. Eu tenho notado um clima bem diferente do ano passado para cá. Paulo, agora, e o que representa esse momento que vivemos com Twitter Files Brasil, Rumble agora, a tua luta aí, luta de parlamentares e outros que estiveram nos Estados Unidos, e você os acompanhou aí, estiveram em Bruxelas também, enfim, diante do que estamos vivendo agora. Eu fiz uma leitura rápida outro dia, inclusive domingo agora passado no Rio, e disse o seguinte: a gente ainda está em mar aberto. A gente não está longe de um porto seguro de fato, mas há uma sensação de uma mudança na direção do vento. Você tem essa percepção também, Paulo? Tenho sim. Embora eu sempre diga para as pessoas que nós estamos lutando contra um inimigo gigantesco. Então, a coisa não vai acontecer do dia para a noite, de uma hora para outra. As pessoas perguntam para mim: Paulo, qual é a solução para o Brasil no curto prazo? E eu sempre respondo a elas: parar de pensar no curto prazo. Esta é a solução. Nós temos uma caminhada longa. Não foi rapidamente que o Brasil chegou nessa situação. Há um processo. As pessoas que estão hoje ditando as regras do Brasil, elas foram colocadas no poder ao longo de 20 anos. Né? Você pega de quando foi que o Gilmar Mendes foi colocado na posição do Supremo Tribunal Federal. Então, esse foi um aparelhamento construído de muito tempo. Não só, eu falo do Supremo Tribunal Federal porque é a face mais visível, mas não é a única. Se você descer para o STJ, por exemplo, ou se você for para a Polícia Federal, ou se você for para os burocratas do TSE, foi um aparelhamento do que se chama hoje tem um nome bonito para isso, o Deep State, né? Que são o Deep State vem do inglês, deep significa profundo, e state é estado mesmo. Então é o estado profundo, são aqueles burocratas que eles estão lá, não importam o que a gente vote, eles estão incrustados. E a gente foi construindo uma estrutura que permitiu que esses caras se incrustassem lá, não só no estado, mas também em outros lugares, como por exemplo a academia.
as escolas de direito no Brasil completamente aparelhadas por uma filosofia de direito, uma escola, eu não tenho um nome bonito, uma escola de hermenêutica, que é a forma como você interpreta o texto da lei, que é absolutamente ativista. Então, não foi de uma hora para noite, do dia para a noite. E, claro, também o que a sociedade brasileira conseguiu produzir de lideranças, e as pessoas ficam chateadas quando eu digo isso, que foi o caso do presidente Bolsonaro, que é um símbolo, tem uma série de méritos, é alguém que eu gosto muito pessoalmente, mas que cometeu muitos erros, não só de política pública, porque esses foram até menores, mas erros estratégicos que nos levaram a essa situação. Inclusive, não ter combatido na origem esse Supremo Tribunal Federal superpoderoso, não ter enfrentado da forma que deveria ter enfrentado. Então, nós não chegamos nessa situação do dia para a noite. E nós não vamos sair dessa situação do dia para a noite. Não vai ser, poxa, amanhã vai vir. Às vezes a gente recebe as notícias fake news por WhatsApp. Eu gosto muito de olhar o grupo de WhatsApp, os grupos de WhatsApp do meu pai. Meu pai recebe as notícias malucas do mundo no WhatsApp. Senador americano desembarca para prender Alexandre de Moraes. Eu falo assim, gente, quem são essas pessoas que ficam criando essas coisas, né? Só que, diferentemente do Alexandre de Moraes, eu acho que o antídoto para fake news são as good news, né? São as real news, são as notícias, são as iniciativas como essa que a gente está tendo aqui, onde a gente pode ter uma conversa aberta e etc. Eu acho que o clima mudou, eu acho que nós estamos o brasileiro mudou, o clima do Brasil mudou, nós conseguimos acertar alguns golpes, mas é uma luta que ainda, eu brinco de dizer que a gente está no segundo round de uma luta de 15 rounds, e a gente é o Rocky Balboa, e o sistema é o Ivan Drago, para quem lembra do Rocky 4 com Sylvester Stallone. Agora, Paulo, e você? Qual é a tua realidade do ponto de vista da perseguição, do passaporte, das contas, do bloqueio? Porque a gente fica numa situação, né, de torcida, e torcer é fácil. Né? Não treinou, não concentrou, não jogou, não apanhou, não tomou a porrada. Você fica ali na torcida. Se ganhou, maravilha, vamos comemorar. Se perdeu, lamenta ali 2 minutos e amanhã a vida que segue. Mas você no jogo está pagando um preço altíssimo pelo teu posicionamento claro, pela tua forma contundente de se posicionar e que nós defendemos, você pode ter certeza disso. Mas e o teu dia a dia afetado por essa perseguição? Como é, Paulo? Já tem um ano. Em primeiro lugar, eu quero dizer que foi uma decisão consciente. Eu tinha, e vocês passaram por uma situação parecida, eu tinha 2 caminhos. O caminho de me calar e não falar o que eu achava que deveria ser dito, e o caminho de continuar falando o que eu achava que tinha que ser dito, que o público deveria saber e que era necessário para o Brasil discutir para avançar. E eu sabia que, de um lado, você tinha o chicote e do outro lado você tinha a cenoura. Eu poderia muito bem ter puxado, como outros fizeram, até colegas muito competentes fizeram, falaram assim, opa, está na hora da gente criar aqui algumas limitações. E eu sabia o que ia acontecer. Então, em dezembro, 30 de dezembro de 2022, ou seja, mais ou menos em 1 ano e meio, o Alexandre de Moraes determinou, e eu só vi as ordens agora com os Twitter Files, mas ele determinou o bloqueio de todas as minhas contas bancárias e ativos financeiros no Brasil. Eu ainda tinha uma quantidade significativa de ativo financeiro no Brasil, coisas que eu não podia me desfazer, de participação em fundo, hotel, coisas que não dá para você se livrar. Eu tive uma carreira bem sucedida empresarialmente, então ainda tinha muito ativo no Brasil, ainda pagava muito imposto no Brasil. Ele determinou, além disso, a quebra de todos os meus sigilos, telemático, financeiro, de imposto de renda, bancário, todos. Ele determinou o bloqueio de todas as minhas redes sociais no Brasil, então, exceto as pessoas que estão no exterior ou usando VPN, que eu considero hoje essencial para o brasileiro, ou usando VPN, elas não conseguem acessar a maioria das minhas redes. Meu canal principal continua bloqueado. Hoje eu apresento o Paulo Figueiredo Show num outro canal, de uma outra pessoa, mas o meu canal principal continua bloqueado. Você tem o meu Twitter, 1,4 milhão de pessoas bloqueadas, Instagram, a mesma coisa. Então as pessoas só conseguem acessar as redes agora usando VPN.
E ele também aplicou uma multa, acho que de R$ 20.000, alguma coisa do tipo, por cada vez que eu propagasse uma fake news, o que para mim foi tranquilo, porque eu nunca propaguei nenhuma, então, pelo menos que eu saiba, então foi tranquilo. E o cancelamento, a última coisa foi o cancelamento do meu passaporte. Que era uma coisa meio rara, porque pouca gente tinha tido o passaporte cancelado. O primeiro que teve esse negócio nessa era alexandrina foi o Alan dos Santos, que você entrevistou aqui, muito, muito bacana. Eu assisti a entrevista de vocês aqui na semana passada, uma audiência enorme. Então, dito tudo isso, o que acontece, o que acontece nessas situações, no meu dia a dia, eu perdi, obviamente, financeiramente. Ele também bloqueou monetização, também bloqueou o meu Locals, que era por onde as pessoas me apoiavam. Eu tive que abrir um novo site. Tudo isso demanda muito tempo e muita energia, né? Você reconstruir a sua rede. Outro dia eu estava vendo aquele imbecil daquele Otávio Guedes na Globo News, falando: não é censura porque você pode fechar uma rede e você pode abrir uma outra no dia seguinte. Eu falei assim: é mais ou menos como se eu disser que se alguém for lá e fechar a Rede Globo, não é censura porque alguém pode abrir uma rede de televisão com uma câmerazinha no celular e no YouTube no dia seguinte. Eu falo: pô, eu passei anos acumulando as minhas redes sociais para poder atingir o máximo de pessoas possível. Se você me bloqueia e me obriga a abrir essa nova rede do zero, que possivelmente será bloqueada de novo, ou inexoravelmente será bloqueada de novo, pô, se dizer que isso não é censura, você realmente tem que estar agindo de muita má fé, ou você ser muito imbecil, ou os dois, que eu acho que é o caso. É, então, isso tudo me causou um prejuízo financeiro gigantesco, é, e me impede de ir ao Brasil. Porque quando eu me mudei para os Estados Unidos, o meu plano não era não ir mais ao Brasil. Né? Eu costumava aqui, antes de todo esse tumulto, eu ia para o Brasil e passava 2 meses no Brasil. Né? Chegava aqui o verão da Flórida insuportável, eu ia para o Rio de Janeiro, que é o inverno no Rio de Janeiro. O inverno no Rio de Janeiro é maravilhoso. Eu sempre tive um dos motivos de eu ter escolhido aqui Miami é porque, pô, eu estou a um voo do Rio de Janeiro de 7 horas, 7 horas e meia. E isso foi para o espaço. Então, nesse processo todo de perseguição, por exemplo, minha avó faleceu. Minha avó, que era muito importante para mim, porque foi quem me apresentou a Cristo, e eu não pude ir no enterro dela. Hoje, meu pai tem 80 anos de idade. Se ele precisa de alguma coisa, de algum tipo de assistência, e sou eu que garanto a assistência, inclusive financeira a ele, se ele precisa de algum tipo de assistência, eu não consigo dar. Eu tenho dificuldade em enviar recursos para ele. E isso tudo é muito difícil, né? Você toma uma pancada financeira, você fica afastado da sua pátria, impedido de voltar. E além disso, você soma isso a quantidade de tempo da minha vida hoje que eu gasto para fazer um trabalho que não era meu. Esse trabalho de fazer essa conexão com o Congresso dos Estados Unidos, fazer essa conexão com as forças, digamos assim, americanas, não era um trabalho meu, mas é porque não tinha ninguém fazendo. E aí, se você olha e fala: eu tenho capacidade de fazer algo e ninguém mais está fazendo, eu entendo que eu tenho a obrigação de fazer. Né? Falo muito sobre a parábola dos talentos na Bíblia, que no Evangelho diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E a mim muito foi dado. Eu digo pela minha. Eu sei que eu tenho uma capacidade de articulação boa, eu sei que eu domino bem os idiomas, eu sei que, até pela minha formação aqui nos Estados Unidos, eu conheço bem o funcionamento do governo americano, eu entendo de política americana, eu estou aqui. Então, é um bando de privilégio que não pode ser utilizado para o meu bem apenas. Tem que ser utilizado para o reino, para o bem das pessoas. Então, é muito óbvio que é desagradável, né? Tem 1 ano e meio que eu sangro financeiramente, digamos assim. Eu gasto mais do que eu arrecado, até para minha própria atividade. Você pensa assim: só de servidor de disparo de e-mail que eu tenho que ter hoje em dia, Vitória, são R$ 3.000. Só de servidor de disparo de e-mail. Então, cada ida que eu vou dessa para Washington, e eu tenho ido a Washington praticamente a cada 2 ou 3 semanas, em reais, se você for fazer a conta, quase R$ 10.000, entre ida, deslocamento, etc. E o tempo que eu dedico a isso, eu não posso dedicar a outras atividades que talvez
pudessem me dar dinheiro. A outra coisa que também aconteceu foi que os meus sócios da minha área de empresarial, obviamente, eu mesmo me distanciei deles, porque senão eles correm o risco de sofrer com um bloqueio. Então você sempre fala assim, olha, cara, se eu ficar perto de você, eu sou radioativo hoje. Eu sou radioativo. Eu tenho ebola. Eu sou um Pestilento. leproso. Eu sou um leproso. Então fica longe de mim. Me deixa em quarentena aqui. Graças a Deus, as pessoas têm me apoiado em certa medida, né? E através do meu site hoje em dia, que me gera uma certa garantia. Que não dá para o Alexandre bloquear, ele pode bloquear o endereço do site, mas não bloqueia os pagamentos, tudo feito por servidor americano. Eu meio que montei uma estrutura para as pessoas poderem continuar assinando o meu jornalismo e eu receber direto nos Estados Unidos, onde o Alexandre não consegue bloquear, mas é uma vida quase que clandestina, né? Agora, Paulo, quando você abraçou essa história aí nos Estados Unidos, de receber os parlamentares, os advogados que aí estiveram, os teus companheiros de jornalismo, os nossos companheiros de jornalismo que aí estiveram, quando você abraçou, a sensação que eu tive foi o seguinte: se o Paulo abraçou, eu tô dentro. Por quê? Porque você traz essa credibilidade a partir não só da tua fala, mas também a partir das suas decisões. Se o Paulo abraçou a ideia, é porque a ideia pode prosperar. Se o Paulo encarou essa, é porque a gente pode avançar. Então, eu quero que fique claro, Paulo, porque a gente está aqui tão longe, né, mas te assistindo aí, defendendo o que você defende, que são os mesmos valores que os nossos, nos dá essa segurança. E eu queria te ouvir exatamente com relação a isso. Você entende que essas investidas aí, junto ao Congresso, aos parlamentares, agora essa história do Twitter Files, Rumble, enfim, isso pode chegar onde você planejou? Pode, porque o que aconteceu nessa história, né? Primeiro, são dois lados que a gente tem que observar do tabuleiro. O primeiro é você entender que não há um problema apenas no Brasil. Há um vírus se espalhando pelo mundo contra a liberdade de expressão. E o ministro Barroso articula muito isso, dizendo que a extrema-direita se protege com o discurso de liberdade de expressão. Não é isso. É que realmente há apenas pela parte da esquerda no mundo inteiro, uma tentativa louca de frear a liberdade de expressão, porque depois que eles perderam o monopólio da imprensa que eles tinham, eles começaram a tomar fumo em todas as eleições. Então, esse é um vírus global, é um problema que está acontecendo no Canadá, é um problema que está acontecendo na Alemanha, é um problema que está acontecendo na França, Nova Zelândia, Austrália, essa semana tiveram um problema muito forte. Então, é um problema mundial, é uma diferença de visão de mundo, onde desde do iluminismo, que o ministro Barroso também gosta de falar muito, mas eu acho que ele não leu nada sobre o iluminismo, apesar de eu achar ele muito preparado, é estranha, são estranhas as declarações dele, havia um consenso de que a liberdade de expressão era um pilar do Ocidente. E hoje esse consenso não existe mais. Então você tem que entender que é um problema global que está no Brasil com as suas consequências no Brasil. Eu brinco de dizer, falo isso com muita frequência, que é como se fosse um vírus que se espalhou pelo mundo. Eu acho que essa metáfora todo mundo hoje entende. Um vírus que se espalhou pelo mundo e depende do sistema imunológico de cada país para ver o quanto que o vírus vai fazer mal. No Brasil, como a gente teve esses 30 anos de esquerda, o nosso sistema imunológico era muito ruim. E nós nos tornamos o pior exemplo do mundo. Isso ficou muito claro pelo que o Elon Musk disse, né? Ele opera em 190 países, o Brasil é o pior deles em liberdade de expressão. Isso diz muita coisa, diz que a gente está pior que a Venezuela, por exemplo, onde o X, o Twitter, opera normalmente. Mas esse é um problema global. Essa é a primeira parte da análise. A segunda parte da análise é você ver que não seria possível que isso tudo tivesse acontecendo se não fosse o respaldo que o Alexandre de Moraes tem. Esse respaldo internacional que ele tem, das pessoas que apoiam essa visão. Então, eu enxergo muita fortaleza, muita coragem, eu não desprezo o papel individual do ministro Alexandre de Moraes, mas eu acho, de fato, que ele só é possibilitado de fazer o que fez por conta do respaldo internacional. E eu digo isso com evidências. Primeiro, você pode olhar as reportagens do David Agape, mostrando as conexões internacionais do TSE, que foi publicada mais ou menos um mês atrás. Não sei se o Agape já teve aqui na Rádio Oliveira, se não teve. Não, ainda não, Paulo.
Então, sugiro que o convide, até passo o contato, reportagens incríveis. Depois você teve uma reportagem do Financial Times, e isso é muito grave. E depois, acho que foi a Andréa Sadi, não, a Natuza Neri, repercutiu num podcast dela na Globo News, onde eles se gabam de que os Estados Unidos enviou o diretor da CIA, agora não me lembro mais, o secretário de Defesa, que é o chefe do Pentágono, o Jake Sullivan, que era o assessor de assuntos internacionais, e vários outros burocratas, por meses no Brasil, para chantagear e ameaçar militares, civis, políticos, burocratas, técnicos, a não questionarem o processo eleitoral brasileiro, ou seja, a garantirem que o Alexandre de Moraes tinha poder irrestrito. Isso foi feito por pressão internacional. Também foi feita uma pressão, uma reportagem longa da Piauí a esse respeito, mostra como a esquerda esteve no Congresso dos Estados Unidos e articulou com a extrema esquerda do Congresso americano uma série de pressões no Brasil, fizeram moções, resoluções, falaram com o Departamento de Estado. Então, houve essa pressão internacional para permitir que o Alexandre chegasse lá. E o terceiro aspecto da análise é você olhar e falar assim, bom, no Brasil não há mais meios de ação. O Nicolas Ferreira, meu amigo, de quem eu admiro tanto, deputado, ele fez um discurso uma vez, mais ou menos uns 6 meses, um ano atrás, acho que uns 6 meses atrás, muito emocionado, onde ele diz, eu queria fazer mais. Vocês acham que eu não quero fazer mais? Eu queria fazer mais, mas eu não tenho meios. Eu não tenho como, a gente não tem mais o que fazer. Quando você olha todos esses cenários, você pensa, olha, talvez tenha algo a ser feito de fora. Assim como a esquerda tem os aliados dele de fora, a direita precisa ter os aliados dela de fora. Qual o problema nessa história? E eu sei que o pessoal fica muito chateado quando eu faço essas coisas, mas assim, meu trabalho como jornalista não é ser animador de torcida. Então eu tenho que dizer, o presidente Bolsonaro, um dos grandes deméritos dele foi não ter olhado para o exterior com respeito. Ele achava bobagem, ele é um cara tão preocupado com o Brasil que ele ficava falando, eu tenho que cuidar do Brasil, não tenho que cuidar do exterior. Então ele não aproveitou a relação dele com o Donald Trump o suficiente. O próprio Eduardo Bolsonaro, esse sim, que viajava nos Estados Unidos, construiu uma rede de relacionamentos nos Estados Unidos e na Europa invejável, não tinha o respaldo o suficiente do pai para fazer as coisas que tinha que fazer. Essa é a triste realidade. Então, em 2022, não havia nenhuma conexão entre a direita americana e a direita brasileira. E aí que entra o momento de arregaçar as mangas e começar a construir isso. Isso foi um processo muito lento. Alguns contatos o Eduardo Bolsonaro tinha, alguns eu tinha, e a gente foi começando a bater nas portas. Primeira vez que a gente foi, quase ninguém quis receber a gente. A gente falava Brasil, virou uma ditadura, as pessoas, esses caras são malucos. Mas a gente foi batendo de porta em porta, batendo de porta em porta, batendo de porta em porta, até que as pessoas começaram a nos ouvir e falar, esse cara não é maluco. E o que permitiu que eu fizesse isso, ironicamente, foi o Alexandre. Porque eu podia dizer, eu sou a encarnação da ditadura brasileira. Eu sou um jornalista com passaporte cancelado. Eu sou um jornalista censurado. Eu sou um jornalista perseguido. E não é qualquer jornalista, é o jornalista que apresentava o programa mais assistido de política do Brasil. Prêmio Best, melhor programa político do Brasil, todas as premiações. Eu sou bloqueado. E aí as pessoas começaram a ouvir. Primeiro um congressista aqui, depois outro ali. Aí a gente encontrou o Chris Smith, que já conhecia o Brasil, o membro mais antigo do Congresso dos Estados Unidos, o presidente o chairman, né? Aqui não sei como é que chama no Brasil, presidente do subcomitê de direitos humanos do Comitê de Relações Exteriores, uma pessoa muito influente, e a gente começou até a mensagem sendo propagada. Ainda tem muita coisa para fazer. A gente abriu uma nova frente no Comitê Judiciário, que foi quem divulgou os documentos das decisões do Alexandre, vai divulgar novas decisões envolvendo o Rumble, talvez envolvendo as outras redes sociais. A gente está botando luz sobre o que está acontecendo no Brasil. A gente vai ter, sim, eu não sei ainda a data, possivelmente no início de maio, a audiência
dentro do Congresso dos Estados Unidos, onde você vai ter pessoas internacionalmente, pessoas renomadas, depondo sobre a situação do Brasil. Você tem em curso, eu já vi o primeiro rascunho, um projeto de lei que vai ser apresentado ao Congresso dos Estados Unidos impondo sanções econômicas e sanções aos indivíduos envolvidos, inclui o Alexandre de Moraes, envolvidos na violação de liberdade de expressão no Brasil e direitos humanos. Esse é um processo. É um processo. Paulo, Qual o objetivo? Qual o objetivo final? O objetivo final é lançar luz sobre o que acontece no Brasil e para que as pessoas moderadas, digamos assim, as do meio, que até agora aplaudiram o Alexandre, que elas percebam que ele ultrapassou todos os limites. E a gente já vê sinais disso. A gente já vê a Folha de São Paulo, a gente já vê o próprio Barroso dizendo, não, no geral, a atuação do ministro foi muito importante, mas talvez tenha cometido alguns excessos. A gente começa a ver os primeiros sinais disso. E a gente conta, eu sei que parece contra-intuitivo, Pitoli, mas a gente conta que o Alexandre continue errando. Então, porque me parece que ele tem traços de psicopatia, e eu estou falando isso como diagnóstico clínico, não como xingamento. E uma característica dos psicopatas é que, pela falta de empatia deles, quando ele também sofre de transtorno narcisista, esse é mais do que evidente, quando um psicopata narcisista está com um poder ilimitado, ele não tem muita noção. E aí ele vai comprando brigas que ele não poderia comprar. E eu torço para isso. A pior coisa que o Alexandre pode fazer para mim hoje, por incrível que pareça, que seria antagônico, é, por exemplo, retirar os meus bloqueios. Eu falo, puta, não faz isso não. Não devolve meu passaporte, senão eu perco lugar de fala, senão você me enfraquece. Então eu preciso que ele continue errando, eu quero que ele continue a tempos veritas, eu quero que ele continue para mostrar que ele tem força. E conforme isso for se tornando evidente, pode até prender o Bolsonaro, embora eu ache hoje isso menos provável do que já foi, conforme ele for errando, o nosso trabalho vai ficando mais fácil. E uma hora eu aposto, ô Pitoli, que o sistema vai expelir o Alexandre. E um componente fundamental para isso, só para terminar, que eu não tenho controle, é a eleição do Donald Trump. Porque no momento que o Trump for eleito, é game over para ele. Eu posso até explicar por quê. É a minha pergunta, e aí eu já quero ouvir o porquê. A minha pergunta era, ele ainda tem esse respaldo, Alexandre de Moraes ainda tem esse respaldo, ou de fato já ficou pesado para esse sistema que pode, para tentar salvar o que sobrou, eliminá-lo, hein, Paulo? Porque a coisa não é binária, não é ou tem respaldo ou não tem respaldo. É que ele tinha 100% de respaldo restrito e hoje ele tem 80% de respaldo. Eu preciso que esse respaldo vá descendo até chegar ao ponto onde o sistema se encarregue dele. Só que o que é interessante é que essas iniciativas são uma bola de neve. Então, por exemplo, o que eu comecei a fazer nos Estados Unidos, agora abriu caminho para fazer em Portugal. Agora a Assembleia da Flórida, do estado da Flórida, que tem muito brasileiro, quer fazer alguma coisa. E aí o Parlamento Europeu, que teve uma primeira incursão, quer fazer um negócio maior depois das eleições que vão acontecer na Europa em junho. Tem a Itália também. A coisa parece muito bem na Holanda. Então a gente vai criando múltiplos pontos. Eu estou dando ouro aqui para os bandidos. Podem saber que é exatamente o que eu vou fazer. Fiquem espertos. Porque não tem nada que vocês possam fazer para me impedir. Vocês já fizeram tudo que vocês podiam contra mim. Então a gente vai fazendo em cada um desses lugares e vai criando uma estratégia de múltiplos pontos de pressão. Com o quê? Com a exposição da verdade. Com a exposição do que o Alexandre não queria, não o Pitoli, o de Moraes, não queria que o mundo visse. E aí, se em novembro os Estados Unidos elegem o presidente Donald Trump, eu já conversei pessoalmente com o presidente Donald Trump, ex-presidente nesse momento, sobre a situação do Brasil. Eu não posso dizer o que ele me disse, mas eu posso dizer que o Brasil é uma questão pessoal para ele. O Brasil é uma questão pessoal para o Donald Trump. Ele não é um país qualquer. Ele gosta muito do presidente Bolsonaro e ele gosta... o braço direito do Donald Trump, que é o Jason Miller,
trabalhamos juntos uma época, um amigo também muito próximo, o braço direito do Donald Trump simplesmente foi detido pelo Alexandre de Moraes quando esteve no Brasil. Então esse é o grau de briga. E o que eu falo, o psicopata narcisista vai achando que ele pode tudo. E conforme ele for errando, a gente vai. Como vocês viram, o que ele fez com o Sérgio Tavares, por exemplo, é um erro crasso, uma briga que não precisava ter comprado. Então as pessoas vão vendo esse tipo de coisa e isso vai enfraquecendo. Você sabe que o presidente dos Estados Unidos pode, por decisão unilateral dele, cancelar qualquer visto? Você sabe que ele pode bloquear os ativos financeiros de todos esses caras, diretos ou indiretos, no exterior? Então, por exemplo, eu não sei de quem é a propriedade, mas o ministro Barroso, ele está sempre num apartamento aqui em Key Biscayne, na Flórida. Alguns vizinhos dele são até meus amigos. E justiça seja feita aqui, tá? Todo mundo fala bem do Barroso, todo mundo diz que ele é um cara legal. Eu tenho até curiosidade de conhecê-lo, apesar da gente discordar em tudo ideologicamente. Vários outros ministros têm patrimônio no exterior. Você já imaginou o que é o fato se eles forem classificados como ditadores? A brincadeira começa a ficar pesada, Pitório. A brincadeira começa a ficar pesada. Agora, Paulo. Hoje, por exemplo, vários membros da esquerda já existe fundamentação para cancelamento dos vistos de turista deles para os Estados Unidos, porque eles apoiaram organizações terroristas como o Hamas. E isso é condição eliminatória para concessão de visto para os Estados Unidos. Até quando o sistema vai continuar sustentando esses desmandos? Essa é uma boa pergunta. O Brasil está fazendo a parte dele? Leia o parlamento, o Congresso brasileiro está fazendo a sua parte. O que deve ser feito? Qual a tua leitura com relação à nossa, a nossa parte, a nossa jornada aqui, Paulo? Você tem 100 caras bons na Câmara e 30 caras bons no Senado. Grosso modo, tá? Assim, ordem de grandeza. E o Senado tem 81 membros e a Câmara tem 513. Então, é uma minoria, é uma minoria grande. Agora, eu digo a vocês, como quem lida com o Congresso dos Estados Unidos e quem lida com o Congresso do Brasil, nós temos congressistas melhores do que os congressistas americanos. Tá? Você não tem um Gustavo Geyer aqui nos Estados Unidos. Você não tem um Nicholas, você não tem um próprio Van Hatten. Tá? A capacidade. Eu podia ficar falando aqui, o senador Magno Malta, senador Girão, senador Jorge Seif, que eles querem caçar tanto, deputada Bia Kicis, o próprio Eduardo Bolsonaro. Eu posso ficar aqui citando nomes e nomes e nomes, é até uma injustiça aqui eu citar nominalmente alguns, mas é só para dar alguns exemplos. Esses nomes eram impensáveis pouco tempo atrás. Então nós temos gente muito boa que está fazendo, muitos deles estão fazendo tudo o que podem. Outros eu até acho que deveriam estar fazendo mais, mas estão com medo. Estão com medo. E principalmente a turma que é mais política, esses caras, eles falam, eu só vou entrar na boa. Você vai ver, quando eu comecei a ir para o Congresso dos Estados Unidos, sabe, a única pessoa que quis ir comigo foi a Carla Zambelli. A primeira visita que eu fiz, em novembro de 2022. Vocês entraram ao vivo comigo, Paulo, você e a Carla entramos ao vivo contigo, é verdade. 15 de novembro de 2022. Olha aí, é isso mesmo, nós entramos os dois ao vivo do lobby do hotel, exato, onde estavam os congressistas, onde estavam em reunião, os congressistas que iam entrar na próxima legislatura. E a gente começou os primeiros contatos, a Carla Zambelli, tão vilipendiada aí pelas pessoas, faz muita besteira, não sei o quê. Ela foi a primeira, a única que botou a cara. Depois eu comecei, o Eduardo Bolsonaro também, justiça seja feita, nessa viagem não foi, mas sempre foi um aliado de primeira hora. Depois começaram a se juntar outros. O senador Eduardo Girão deu um apoio gigantesco, o senador Seif, o senador Magno Malta, você começou a ter o Gustavo Gaia entrou de cabeça nessa história, você começou a ter certos nomes, ultimamente foi o Marcel Van Hatten, que entrou, então, até o senador Carlos Portinho já esteve aqui nos Estados Unidos. Então, você começou a ter, por exemplo, o Flávio Bolsonaro é uma figura extremamente ausente. Isso me deixa puto da vida.
Porque ele é um senador da República com o sobrenome Bolsonaro, que poderia fazer muito, mas só quer entrar na boa. Então, o que que você vai ver? Já entrou muita gente. Hoje, se a gente tiver uma comitiva aqui nos Estados Unidos, tem de 50 a 60 nomes para virem. Eram dois. Agora são 60. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Nós tínhamos um nome, nenhum nome. Hoje já tem pelo menos 30, 40 deputados republicanos nos apoiando, sabendo da situação do Brasil. Eu fiz um café da manhã na semana passada, lá dentro do Capitol Hill Club, para 20 e poucos deputados americanos sem celulares que passaram uma hora prestando atenção no que eu estava dizendo sobre o Brasil. Deputados americanos. Então, a gente vai consolidando. Eu acho que mais e mais deputados e senadores, conforme forem vendo o sucesso, vão, vão se juntar, porque o político é isso. O político é o cara que entra na boa. E o herói, e aí eu digo para esses que entraram na primeira hora, o herói é outra história. O herói é aquele que vai mesmo sabendo que ele pode se ferrar. Esse é o herói. O que vai na boa não é herói, é oportunista. Mas a gente vai precisar dos oportunistas. A gente vai precisar dos oportunistas. Então, esse é o momento que eu sou igual coração de mãe. Cabe todo mundo aqui dentro. Eu estou aberto a todas as vertentes para cumprir a minha missão nesse momento, Vitória. Que não é devolver Bolsonaro ao poder, não é nada disso. Minha missão é restituir a liberdade de expressão no Brasil. É só isso. Quando eu fizer isso, aí eu acho até que eu vou me aposentar, vou aqui para as montanhas da Geórgia, vou ficar quietinho, porque tem sido muito desgastante emocionalmente os últimos, sei lá, 2 anos. Eu até respeito um período sabático, mas aposentar a gente não vai aceitar, não, Paulo. Ô, Paulo, a gente precisa de você. Paulo, você entende que o Brasil hoje representa nesse momento, dessa discussão da liberdade, da censura nas redes, enfim, embora nós sejamos hoje a vitrine em função do ocorrido por aqui, o Brasil é só um meio para chegar ao que pode acontecer durante a eleição norte-americana? É uma boa visão. A esquerda tem dito muito isso, que os americanos estão interessados no Brasil preocupados com a eleição do Trump. Como eu digo, nós temos o mesmo vírus e o Brasil tem funcionado como uma população de teste desse vírus. É uma população culturalmente muito similar à dos Estados Unidos. O Brasil talvez seja aí um dos países mais próximos culturalmente dos Estados Unidos, tá? Não vou dizer que é o mais próximo, porque você tem, num certo sentido, o Canadá e tal, mas a gente é muito próximo dos americanos, mais do que qualquer outro povo da América Latina. Então, o Brasil é uma boa cobaia. Esse é o termo que eu estava procurando. O Brasil é uma boa cobaia. O Brasil é igual quando você faz o teste do chimpanzé, que o chimpanzé ele é 99,7% parecido geneticamente com o homem. O brasileiro é 99% parecido com o americano. Então, se algo funcionou no Brasil, significa que, muito provavelmente, não necessariamente na mesma intensidade, vai funcionar nos Estados Unidos. E é isso que eu acho que o Alexandre de Moraes quer dizer quando ele diz que o mundo inteiro está indo aprender como o Brasil está lutando contra a desinformação. Ele está querendo dizer o seguinte: o mundo inteiro está maravilhado de como eu consegui censurar a oposição com sucesso e como funcionou. Porque ele foi mais ousado do que qualquer pessoa já foi no Ocidente. E isso não é pouca coisa, né? No Ocidente, no chamado Ocidente Livre. Isso não é muito. Entendo a gravidade do que a gente está falando. Pitoli, quando eu falo com os meus pares, aqui onde eu moro tem muito venezuelano, né? O apelido aqui da minha cidade é Westonzuela, porque tem muito venezuelano. E eu, obviamente, gosto muito deles e tal. E eles, tem jornalistas aqui também. E eles falam, o grau de censura que você sofreu, ninguém sofreu nem na Venezuela. Nós temos presos políticos, como vocês têm no Brasil. Ninguém pode dizer, por exemplo, que o Felipe Martins não é um preso político, ou que os militares que estão presos não são presos políticos, o CID, etc. Por presos políticos, a gente está igual a eles. Mas eles falam, em termos de censura, o Brasil está pior que a Venezuela. E o Elon Musk, como eu disse, o Elon Musk fala isso. 190 países que a gente opera, o Brasil é o pior deles. Então, eu acho que o Brasil é um laboratório. Se a esquerda tiver sucesso nessa empreitada de censura que eles tiveram no Brasil,
a chance deles também terem sucesso em implementarem pelo menos partes dessas estratégias nos Estados Unidos é imensa. E muitas delas já foram implementadas. Eu posso até falar detalhadamente sobre isso, como várias das coisas que aconteceram no Brasil também aconteceram nos Estados Unidos. Eu tenho um curso inteiro sobre esse assunto. Paulo, e as ações do presidente Bolsonaro aqui no Brasil? Né? Bolsonaro sem passaporte também, rodando o Brasil, teve o evento de São Paulo, marcante 25 de fevereiro, último domingo no Rio. Entretanto, não para de viajar o presidente Bolsonaro. Você entende que essa estratégia, né, mostrando a sua força, olhando para as eleições municipais como não olhou ou não pôde olhar em 2020, isso muda a relação também com essa justiça que estava de olho, inclusive sugerindo a prisão do próprio Bolsonaro, Paulo? Acho que isso. Bom, em primeiro lugar, o presidente Bolsonaro foi o último a concordar que era hora de ter manifestação. Só entrou no barco quando ele já estava no limiar de ser preso, quando os jornais, vocês devem lembrar, falavam o tempo inteiro que Paulo, a gente já volta contigo, se você puder, por gentileza, restabelecer contato, eu agradeço. Araújo e Araújo, né, falando sobre a vitória de Trump, o Humberto Tomioto, né, quem tem medo de deixar a cadeira para quem é patriota e vai se esconder embaixo da saia da mamãe. Enfim, fez o comentário dele aqui. A Eliana de Fátima, Caro Gonçalves, Auriverde, nosso orgulho, obrigado. Muito obrigado, Eliana. Também a Hilda Ferreira, falando através do chat. Aliás, seu like, já deixou seu like? Já estamos chegando perto de 30 mil likes nessa transmissão com o Paulo Figueiredo. A Eliana de Fátima, já falei dela por aqui. Tem ainda participação do perfil Samsung 2019, falando sobre Flávio Bolsonaro, e o pensamento é igual, viu, Samsung? Renata Fernandes, falando também sobre Flávio Bolsonaro, após a fala do nosso querido Paulo Figueiredo, né? O Oscar Pimentel, Brasil sob nova direção, é o crime organizado, diz ele na sua participação através do chat. A Ana Lúcia Bragança também, falando sobre, provavelmente, o Flávio Bolsonaro. A gente, inclusive, tempos atrás, quando a gente falava do Flávio por aqui, era pancadaria, mas apanhava igual gato no saco no chat. Lembra quando nós falamos do PL da saidinha, né, que eu tentei mostrar o seguinte: estão sentados no PL da saidinha no Senado e o relator é o Flávio Bolsonaro, mas apanhei, amigo, mas fica claro e evidente agora o que de fato está acontecendo, né? E aí o Paulo coloca a luz sobre esse assunto também. O Edson, ele voltou ou não voltou? Ok. A gente está com um problema só recuperando a imagem para a gente poder reconectar com o Paulo Figueiredo. O João me dizendo também que já tem informação para a gente, enquanto a gente está se preparando para a volta e reta final dessa conversa com o Paulo. Paulo tem horário, né? Eu estou me estendendo aqui na conversa. Tá pronto? Tá pronto já, Edson? Ok. E aí a gente já volta a essa conversa com o Paulo Figueiredo, agradecendo o seu like. Compartilhando o nosso trabalho. E se você puder clicar no inscrever-se, aí eu te agradeço, né? Clique ali no inscrever-se para a gente poder também contar com a sua inscrição, a sua adesão ao nosso canal. Tudo certo aí, Edson, agora? Tudo bem, Paulo voltou? Paulo, me perdoe, tivemos um problema aqui na conexão, enfim, coisas que um dia a gente vai tentar entender. Mas, Paulo, eu confesso que primeiro me perdoe, e a gente estava te ouvindo, queremos voltar. Paulo, por gentileza. Não, Vitória, o que eu estava só para concluir o meu raciocínio é que eu fico muito feliz de ver o presidente Bolsonaro tomando uma postura mais ativa e altiva, porque ele entrou em reclusão, talvez até por um estresse ali pós-traumático depois do processo eleitoral. Foi uma luta, foi uma guerra, a pessoa sai exausta, mas não adianta. O Brasil, neste momento, está com o Bolsonaro e vai ser ele. E quem não gosta dele, muita gente fala assim, pô, mas o Bolsonaro fala assim, cara, esse é o símbolo, esse é o líder. E ele vai continuar sendo. E quanto mais o sistema o persegue, mais essa liderança e esse simbolismo fica solidificado.
É o arquétipo, o Bolsonaro está se tornando o arquétipo do mártir, né? Daquele que está sendo injustamente perseguido. Isso é muito poderoso. Isso que esses caras tentaram fazer com o Trump nos Estados Unidos, a gente está acompanhando aqui semana de julgamento do Trump, a gente vê que só solidifica a imagem do cara. Então, sem o Bolsonaro, a gente não vai a lugar nenhum. Bolsonaro é a liderança e, e, e é muito importante que ele tome um papel ativo. Eu acho, a única coisa que eu acho uma lástima do que ele vem fazendo, é bom para ele, mas é ruim para o Brasil, é esse negócio de não ter cartaz, de ninguém dizer para que está se manifestando. E isso vai tornando as manifestações um pouco mais inócuas. Se a gente tivesse milhares de pessoas com um cartaz, fora Alexandre de Moraes, aí, aí nós talvez tivéssemos alguma ação. Se nós tivéssemos todas as pessoas nas ruas pedindo a instauração da CPI do abuso de autoridade, aí nós talvez tivéssemos alguma coisa. Agora, manifestação sem cartaz, onde ele não fala nada, quem fala é o Silas Malafaia. É menos eficiente. É Concordo. bom para ele. É bom. E aí a gente tem que entender a diferença do que é o interesse do presidente Bolsonaro e do interesse do Brasil. Para o presidente Bolsonaro, ele se resguarda. Para o Brasil, a gente não tem o resultado ótimo. E eu vou continuar aqui nesse processo, fazendo o meu trabalho como jornalista, que não é animar torcida, o meu trabalho é fazer análise, é parabenizar quando acerta, como no caso tem acertado para em chamar as manifestações, criticar quando eu acho que é. E eu também não sou dono da verdade, pode ser que ele esteja certo e eu esteja errado. Mas eu só posso falar as coisas que eu penso, não posso falar o que os outros pensam, né? Ô Paulo, e como chegar até as tuas transmissões, né? Quando a gente ouve você falar sobre o VPN, quando você falou é Proton, né? VPN que você indica, né, Paulo? O Proton eu Eu já baixei. usava o Proton eu já usava como VPN e recentemente eles se tornaram patrocinadores do canal, que é muito legal. Isso é uma coisa que, infelizmente, os brasileiros precisam ter. Ainda tem o meu canal do YouTube, o Paulo Figueiredo Show, que não é meu, mas transmite o meu programa. O próprio Fio Diário transmite o meu programa. TV Flórida. Hoje eu transmito o Paulo Figueiredo Show em 8 canais diferentes, que é o limite do StreamYard, mas eu estou pedindo para o StreamYard aumentar o limite para eu transmitir em mais, né, que é a minha forma de pulverizar. E com isso, o Paulo Figueiredo Show se tornou líder isolado de audiência no horário. É um dos programas mais assistidos na internet brasileira. Então, ontem nós tínhamos 30 e poucas mil pessoas, semana passada 40 mil pessoas simultaneamente nos assistindo. O que você sabe que a gente está com uma bela audiência, você sabe o quanto que isso é impressionante, às 3 horas da tarde, né, Sim. num programa que nem é diário. Mas a verdade é que tudo isso pode cair. O próprio X, o Twitter, pode cair no Brasil, esse risco é real. E as pessoas precisam se habituar a usar o tal do VPN, que é o que se usa na China, é o que se usa na Coreia do Norte, é o que se usa em Cuba, que é uma rede virtual privada, é um lugar que você conecta para esse lugar se conectar na internet. E o VPN permite que as pessoas acessem os conteúdos bloqueados pelo Alexandre. No momento onde todo mundo tiver VPN no Brasil, o Alexandre vai ter poder nenhum de censura. Então, o que eu chamo a atenção sempre, e eu chamo muito a atenção disso para as pessoas. Eu acho que o brasileiro comum ele tem duas obrigações hoje, Vitória. Tem duas obrigações. Obrigações. E não é, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Antes dos seus direitos, você tem duas obrigações nesse momento. A primeira delas é você instalar um VPN no seu computador. Qualquer um, pode ser o Proton, pode ser qualquer um, tem VPN gratuito, o próprio Proton tem gratuito, não interessa qual que você vai instalar. Porque você não pode fazer parte do problema, você tem que fazer parte da solução. A segunda coisa que todo brasileiro precisa fazer é que ele precisa escolher pelo menos 2 jornalistas ou 2 veículos independentes que ele apoie. Então ele pode apoiar financeiramente com o Superchat, com a Auriverde, ele pode assinar o Fio Diário, ele pode apoiar o trabalho do Paulo Figueiredo, ele pode apoiar a Revista Oeste, pode ser a Gazeta do Povo, pode ser o Alan dos Santos, ele tem que escolher 2 para ele apoiar. Porque enquanto a esquerda tem financiamento multimilionário do governo federal e de ONGs internacionais, nós só temos a audiência, só temos o povo. E aí, se o povo quer ser mais forte que o establishment, ele precisa coçar o bolso, porque as coisas não são feitas de graça. A estrutura da Rádio Alviverde não é gratuita. Tem que ter anunciante, tem que ter gente, tem que ter suporte.
A mesma coisa do trabalho que eu faço. Pô, Paulo, muito bom, que legal que você faz. Pô, sou seu fã. Eu falo, obrigado, você me apoia. Porque eu recebo muito tapinha nas costas. Eu tenho mais ou menos hoje, sei lá, uns 1.500 apoiadores. Eu tenho 1.500 apoiadores e tem 40 mil pessoas me assistindo. Tem alguma coisa de errada. Essa conta não está certa. Né? Eu boto Concordo. meus vídeos no YouTube, se somar os canais, chegam a 500 mil de visualizações, 1 milhão às vezes. Cada programa são 500 mil. Eu falo assim, e 1.500 pessoas apoiando? Pô, para me apoiar são US$ 5 por mês. É uma promoção do Big Mac. Eu falo assim, então tem algum problema com a sociedade. Porque aqui nos Estados Unidos, eu admiro muito os Estados Unidos. Eu falo assim, você admira? Você sabe que aqui nos Estados Unidos todo mundo doa o tempo inteiro? Você sabe que o Ben Shapiro, que, digamos assim, é um cara que faz mais ou menos o que eu faço, o Ben Shapiro faturou no ano passado 24 milhões de dólares de assinantes, que o Steven Crowder faturou 22. Assim, é, É não diferente, né? é, é uma diferença de mentalidade. E o país só melhora quando o povo melhora a sua mentalidade. E eu tenho visto uma melhora na mentalidade do brasileiro. Mas ele ainda não entendeu que esta é a obrigação. Não estou falando que é sua obrigação de casa me apoiar, não. Não me apoia, não. Se você acha que tem caras melhores do que eu, apoia o Rodrigo Constantino, apoia a Revista Oeste. Não tem problema. Escolha os dois. Isso é uma questão para você, para sua alma, para você prestar contas para si mesmo e para Deus. Não é uma questão de só, poxa, eu preciso. Não. A Revista Oeste tem 120 mil pessoas assistindo eles em todos os programas. Cara, brincadeira. Se você pegar um percentual disso e dividir para cada um e cada um fizer a sua parte, vai ficar todo mundo bem. Vai ficar todo mundo podendo prosperar e ir adiante. E, veja, eu não estou nem no momento. Eu quero muito ganhar dinheiro, eu sou capitalista. A direita é capitalista, porque esse negócio de distribuição e pobreza é coisa da esquerda. A direita quer que os bons prosperem. Então, mas nesse momento eu não estou nem pensando nisso. Eu quero parar de sangrar. Eu quero parar de tirar dinheiro da faculdade das minhas filhas e botar para uma atividade jornalística pelo bem do Brasil. Eu quero parar de fazer isso. Eu acho que eu mereço parar de fazer isso. Mas se não funcionar, tudo bem. Eu vou aqui morrer tentando no limite das minhas capacidades. Mas Paulo, o mais importante disso é a vontade, é a questão pessoal, é a virtude pessoal, porque é a virtude que vai salvar o Brasil. e qual o caminho para essa adesão ao teu trabalho? Eu preciso te perguntar, mesmo porque a audiência sabe da importância, da relevância. O que eu disse aqui no início sobre você é o que eu penso e já faz muito tempo, e a gente quer encontrar esse caminho. Para quem ainda não sabe, o caminho para te ajudar, para poder, né, te apoiar de verdade nesse momento, qual é o caminho, Paulo? É muito simples. O meu site é www.paulofigueiredoshow.com. Não é .com.br, é paulofigueiredoshow.com. E é um site, inclusive, onde eu publico, eu faço um trabalho bacana de todos os dias, o tempo inteiro a gente fica atualizando o site, tem uma pessoa da minha equipe, a Sueli, que fica lá me ajudando. Nós selecionamos as principais notícias do Brasil e do mundo, o tempo inteiro. Então é um site onde eu faço a curadoria de notícia e a pessoa entra lá, tem um banner em cima, que é o banner de apoio, a pessoa clica lá e pode escolher como me ajudar. Eu tenho duas modalidades de apoio, uma custa R$ 6,99 por mês, se você usar um cupom cai para 5 e pouco, e a outra modalidade é a modalidade para os patronos, que é uma coisa que eu criei porque o Brasil tem muita gente que está prosperando, o cara que compra uma BMW de R$ 300 mil, eu não sei nem quanto é que está uma BMW no Brasil, mas o cara que gasta R$ 300 mil num carro, esse cara não pode separar US$ 50 por mês para apoiar o trabalho de um jornalista que ele aprecia. Então eu tenho incentivado muito para aqueles que estão com necessidades, que cuidem das suas necessidades primeiro. Aqueles que não estão passando necessidade, estão ali remediados, que é a maioria das pessoas, esses carreguem pelo menos o fardo que vocês conseguirem carregar. E aqueles que estão prosperando, que Deus os abençoe, porque a prosperidade vem de Deus também, que também façam a sua parte, porque, de novo, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Sim. Então, essas são as modalidades. Mas eu digo, eu falo para a audiência, não me apoia, não. Apoia o Constantino, apoia o Alan, apoia a Rádio Auriverde, apoia o Oeste, apoia os. Você faça a sua reflexão. Quem são os dois
que eu acho que estão fazendo o trabalho mais importante, que eu gosto mais de acompanhar, etc, etc. Apoie esses dois, mas não fica esperando que os outros apoiem, porque isso faz mal a você. No fundo, conscientemente ou inconscientemente, você sabe que você não está fazendo a sua parte pelo Brasil e pelos seus irmãos de pátria. Ó, Paulo, eu estou aqui no site, tá? Faço uma doação, né? Ajude a continuar no ar, qualquer coisa, tá? Então, doe qualquer valor, tem os valores ali, fácil. A gente já sabe como te ajudar nessa missão que é fundamental. Pô, Paulo, 1 hora comigo aqui, quero te agradecer. Sei quanto vale teu tempo, é precioso, é raro, e você dedicando essa oportunidade, né? A essa oportunidade de te ouvir por aqui, viu, Paulo? Muito obrigado. É uma honra para mim, Vitória. Você sabe que eu já sou admirador há tempos, a gente vem conversando. E eu gosto muito da sua postura, da sua coragem. Eu acho que as pessoas virtuosas é que vão resolver o Brasil. Eu tinha uma discussão com o Fernão Lara Mesquita, que é um amigo, uma pessoa que eu admiro muito, que ele falava: não, pô, as instituições é que tem que tornar a vida dos políticos difíceis e tal, é isso que vai resolver o Brasil. E a minha visão nunca foi essa, foi a de que não importam. Você pode entregar as melhores instituições do mundo, que se não houver virtude no povo, as coisas se desmoronam muito rápido. E eu acho que atitudes como a sua, de virtude como a sua, de não se dobrar à pressão, essas são as atitudes que vão salvar o Brasil mesmo. Muito É legal. mesmo isso, né? Eu sempre dou o exemplo bíblico de que Deus diz a Abraão que se houvesse pelo menos 10 justos, Sodoma não tinha sido destruído. Então, é nossa obrigação ser pelo menos os 10 justos, mesmo que a gente seja minoria. E quem sabe também para usar outro exemplo bíblico, se a gente continuar pregando incansavelmente, talvez haja um reavivamento aí de virtude moral do Brasil e a gente salve o Brasil igual Jonas salvou Nínive. Quem sabe, né? Quem sabe a nossa nação consiga recuperar a virtude, se aproximar dos caminhos de Deus e impedir que esse regime, que é o regime mais mortífero, injusto e que escraviza o povo, permaneça no poder. Volta sempre, Paulo. Boa sorte para você. Saúde. Dá um beijão em todos na tua casa. Um abraço, obrigado, Vitor. Paulo Figueiredo conosco. Que honra, hein? Que momento especial do Jornal da Auriverde nesta sexta-feira. Aliás, obrigado à audiência maravilhosa, né? Ali no chat, movimentando por demais o chat. Paulo é muito querido. Paulo é muito querido. E a gente fez questão de ouvir, né? Porque poucos estão dando voz a estes perseguidos. E a gente precisa entender a história. Entender o que está acontecendo. Não é simplesmente, olha, o Paulo está com o passaporte bloqueado, contas bloqueadas, redes bloqueadas. Não, não. E as consequências disso? O cara está sangrando financeiramente, e isso é fácil de entender, ele está gastando mais do que recebe, e não parou de fazer o que entendeu e veste como missão. Olha o tamanho da importância disso. Obrigado, Paulo. Obrigado, audiência. João,